Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Isso aí, gente. Tá chegando o final. Tá chegando a hora, né? Foram 9 dias maravilhosos aqui nessa praça. Mas ainda não chegou ao fim. A gente ainda tem 3 debates na nossa programação oficial. E mais alguns aqui nos nossos tablados. A temporada de Pechinchas está aberta. Eu queria convidar vocês a dar aquela última passada aqui depois do debate nos nossos expositores. Porque a temporada de descontos, eu ouvi falar que em algumas aí já abriu. É uma alegria muito grande estar aqui, ver essa casa cheia todos os dias. E agora não podia ser diferente, né, com o encontro com um artista e um intelectual que é referência para tanta gente no Brasil e para um cara que também está oxigenando, está trazendo, renovando o pensamento sobre teologia, sociedade, negritude, cultura brasileira. Eu vou agradecer rapidamente aqui. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o apoio, com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. A gente agradece a todos os patrocinadores, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Agora eu quero ver vocês fazendo barulho para o Lázaro Ramos. Lázaro, entra aqui. Bem-vindo ao palco Petrobras. Querido Lázaro, por favor, pode se sentar. Palmas para o Lázaro. Lázaro em grande forma, acabou de jogar bola ali, bateu um bolão com a gente ali no Pacaembu, com os escritores e livreiros, foi uma maravilha de partida. Ele vai contar um pouquinho. E vai estar aqui com ele, ao lado dele, o Ronilson Pacheco. Palmas, vamos receber o Ronilson Pacheco. Grande Ronilson. Beleza? Seja bem-vindo, por favor, pode se acomodar ali. E para estar com os dois, nós chamamos aqui uma parceira de longa data da Feira do Livro, uma grande entrevistadora, das grandes jornalistas brasileiras. E aqui faço novamente homenagem aos jornalistas que nos ajudaram na Feira do Livro, porque a condução deles é fundamental e é uma condição para a democracia a gente ter esses jornalistas sempre atuando no debate público. Adriana Ferreira Silva, palmas para a Adriana.
Que alegria, Adriana, ter você aqui. Muito obrigado. Você não jogou bola, não, né? Porque teve feminino. Isso a gente ainda não te pediu. Muito obrigado, mas incrível estar aqui com você na condução desse debate. Eu agradeço a vocês pela presença. Eu lembro que o Lázaro tem um número de autógrafos restrito, né? As senhas foram distribuídas ali na travessa, mas o Ronilson vai estar lá assinando também, ao lado do Lázaro, Teologia Negra. É isso, gente. Dri, estamos na sua mão. Obrigado. Até a próxima. Paulo. Valeu, Lázaro. Olá, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer ao convite da Feira do Livro para vir aqui mais este ano. Já me sinto totalmente veterana da Feira do Livro. Obrigada, Paulo, e a toda a equipe da feira. Quero agradecer à Companhia das Letras e a Zahar pelo apoio nessas últimas semanas, na preparação da conversa. Agradecer, obviamente, a todos vocês. E, especialmente, a Lázaro e ao Ronilson, que me fizeram companhia nas últimas 2 semanas de leitura. Eu preparei uma apresentaçãozinha de cada um deles, vou fazer, praticamente, eles dispensam apresentações. Mas só para a gente lembrar dessa trajetória dos dois. Então, desde que iniciou sua carreira como ator, em 1994, no Bando de Teatro do Olodum, o hoje também apresentador, diretor e escritor Lázaro Ramos acumula sucessos em todas as áreas onde atua. Fiquei um pouco na dúvida só do futebol, porque a repercussão... Com mais de 80 produções no currículo, o Lázaro esteve no elenco de montagens emblemáticas nos palcos e nas telas, a exemplo do espetáculo A Máquina e dos filmes Madame Satã, Cidade Baixa, O Homem que Copiava, Opa e Ó. Além disso, em 2022, ele estreou também na direção de um filme que fez um super sucesso, que é o Medida Provisória. Na literatura, além de livros infantis e juvenis, inclusive está aqui, né? O Lázaro lançou em 2017 Na Minha Pele, que foi a sua estreia para o público adulto, um livro que o consagrou como um dos escritores mais vendidos do país. Esse livro que ele lança hoje aqui na Feira do Livro, Na Nossa Pele, é uma continuação dessa conversa que ele começou com Na Minha Pele, e parte das memórias que ele tem com a mãe dele, a Célia Maria do Sacramento, para aprofundar discussões sobre temas como conexão, poder, diálogo e emancipação. Teólogo formado pela PUC do Rio, pastor auxiliar na Comunidade Batista em São Gonçalo, mestre em Religião e Sociedade pela Union Theological Seminary, da Universidade de Colômbia, e pesquisador bolsista do National Endowment for Democracy em Washington, D.C., colunista e escritor, o Ronilson Pacheco é um ativista de direitos humanos que concentra suas reflexões em temas como violência, reconciliação, igreja, luta antirracista e direitos civis. Sua estreia na literatura, em 2016, foi com o livro Ocupar, Resistir, Subverter. Igreja e Teologia em Tempos de Racismo, Violência e Opressão, que o colocou entre os principais intelectuais dedicados a repensar a teologia eurocêntrica. Em 2019, Ronilson Pacheco publicou Teologia Negra, o sopro antirracista do espírito, no qual introduz leitoras e leitores ao estudo da teologia negra, mapeando sua história e influência na luta do povo negro no continente africano, no Caribe, nos Estados Unidos e na América Latina, além de destacar as principais referências ao desenvolvimento desta teologia no Brasil. Mais atual do que nunca, o livro teve nova edição lançada pela Zahar em 2024. Gostaria de começar com uma pergunta para ambos, que é o seguinte: numa sociedade criada para manter os privilégios da branquitude, como foi o processo de libertação de seus próprios imaginários para não ser engolido pelo imaginário de quem nos oprime, seja na arte ou na religião? Lázaro. Boa tarde. Antes de responder, eu queria falar que eu me arrependi de ter aceitado jogar futebol, porque eu estou com dores na perna neste momento.
Chegou o e-mail da feira convocando. Eu sou fã de feira, adoro encontrar pessoas que são fãs de livro, e eu aceitei sem entender que eu ia ter que jogar. Quando eu entendi que eu ia ter que jogar, eu estava na esperança de que tivesse assim, o Cortella, os coroa da ABL, sabe, Zé Sarney. Quando eu cheguei aqui, era um monte de escritor forte, jovem e com mais fôlego do que eu. Mas ainda assim estou feliz porque terminou empatado, apesar do time adversário estar com 17 jogadores e nós 13. Uma salva de palmas para o nosso jogo. Essas amarras que você fala aí, eu acho que são uma atenção constante. Em algum momento, eu acho que as narrativas dominantes me oprimiam mais, principalmente no começo do trabalho com a escrita, no começo do trabalho como autor de teatro. Sempre as referências narrativas todas que eu consumi eram que me guiavam e que me conduziam. Depois de um tempo, e principalmente pelo olhar de companheiros meus de teatro, em cima de textos que eu escrevi com muita espontaneidade, onde eles diziam, nossa, isso é único, com isso eu me identifico, isso é um lugar novo, eu fui aceitando e pesquisando isso. Não que eu esteja livre totalmente, e porque, às vezes, uso também intencionalmente, né? Alguns desses recursos eu uso na minha escrita como recursos de aproximação. No livro novo, no Na Nossa Pele, tem um capítulo que eu chamo de Poética do Acolhimento Estratégico. Eu acho que já é um salto justamente nisso, assim, depois de um tempo de aprendizado, de entender como é que as narrativas dominantes podem servir para abrir espaço para outros caminhos. Eu destrincho bastante uma narrativa que eu descobri que ela era constante nas minhas obras, e Na Minha Pele foi muito definidor disso, que é sempre uma narrativa que eu começo falando de assuntos que nos aproximam, que a gente entende com facilidade, origem, família, trabalho. Uso muito humor, um pouco da emoção. No meio, faço uma provocação para que o leitor decida se quer continuar. E a segunda parte, geralmente, do que eu faço é o que eu realmente gostaria de falar. Isso é uma estratégia. Eu não sei se eu vou usar ela sempre, mas eu acho que é uma estratégia para esse momento, sabe? Porque eu estou tentando ampliar as pessoas que querem ouvir falar sobre esse assunto. E acho também que é uma narrativa que é uma prisão, não é uma fala livre. Eu estou atento a isso também. Mas como eu entendi também que eu escrevo livros muito para o nosso tempo, ontem eu falei isso e vou repetir aqui, eu não sei se eu faço livros para se tornarem clássicos, que daqui a 20 anos a gente vai ler e ele vai continuar atual. Eu acho que eu escrevo livros para hoje, para melhorar o hoje, para dialogar com as nossas questões hoje. Então, hoje, eu tenho usado essa estratégia narrativa, que é uma maneira de eu estar alerta para aquilo que tenta, às vezes, nos dominar enquanto maneira de se colocar no mundo, e porque eu acho que é uma técnica que serve para esse tempo. Ronilson. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu não joguei o futebol para não desequilibrar, porque eu sabia quem jogaria, né? Então eu me preservei. Então, obrigado pelo convite. Eu diria que tem dois momentos, assim, pelo menos na minha trajetória. Um que é um pouco sem saber, ele é meio intuitivo, né? E outro em que você vai tomando consciência da sua história e das dificuldades com as quais você está lidando. Então, uma eu acho que vai no fluxo quase que natural da vida. Eu acho que esse é um poder, né, que a imaginação e a criatividade têm, e coisas que o racismo, e que seja lá qual for o tipo de opressão, ele não consegue eliminar totalmente. Então, ele pode cercear todas as possibilidades materiais que você tem, mas muitas vezes ele não consegue chegar na sua capacidade imaginativa, sua capacidade criativa. Então, sem decodificar isso como enfrentar dificuldades, branquitude, os privilégios e etc., eu fui seguindo o fluxo de coisas que eu gostava. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de ler, e não li por uma perspectiva, né, militante com 7 anos, pensando em ser ativista negro quando tivesse 20. Eu fui lendo porque eu gostava de ler, tinha curiosidade, e a leitura, obviamente, mexia, né, com a minha capacidade criativa, de criar mundos, né, de imaginar, de me ver em lugares em que havia
um gap entre o meu redor e o mundo que eu gostava de criar a partir do contato que eu tinha, né? Desde a leitura que começa desde o gibi, da Turma da Mônica, até tinha uma biblioteca pública, né? Eu sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e tinha uma biblioteca pública, né? Que era Lavorão, que chamava, o Centro Cultural. E eu, todo dia, eu tinha o privilégio, né, a estratégia da família de escolher que eu pudesse ter mais condições de estudar. Então, tinha um pai pedreiro, uma mãe doméstica, uma irmã que também era doméstica, um irmão que vendia picolé e era pescador. E havia um acordo de que eu deveria ter condições de continuar estudando, e eu usufruí disso até o quanto que foi possível. Então, eu ia muito nesse centro cultural e eu lia bastante. Eu não, sei lá, eu li Dostoiévski com 15 anos. O que eu entendi? Nada, mas o hábito de ler, para mim, já era super interessante. Então, tem uma parte que foi fruto dessa imaginação, sabe? Eu sabia que tinha algo mais para mim, a despeito de todos os espaços, dos cerceamentos, dos limites. E depois, obviamente, você vai tomando essa consciência, vai ficando mais maduro, vai vendo que isso tem alguma coisa na sua pele que faz com que você seja diferente, a vida seja mais difícil. E aí você faz a coisa com mais consciência. Então, você tem mais capacidade, mais maturidade, inclusive de encontrar os subterfúgios e as dissimulações, as estratégias de sobrevivente que são necessárias para ocupar espaços onde você é estranho. Então, eu tenho coisas na vida assim de, sei lá, repositor de supermercado e fazendo curso de poesia na Estação da Letras, no Flamengo. E aí eu chegava para o meu colega de trabalho e falava, pô, cara, hoje tem que sair cedo, porque... o que você vai fazer? Estou fazendo um curso. Pô, isso é bom. Curso de quê? Fazendo um curso de poesia aí para escrever melhor. Ele, o quê? Então, era uma coisa assim, tipo, cara, o que esse cara está fazendo, arrumando mercadoria na prateleira do supermercado e fazendo um curso de poesia? Tá maluco, cara? Gastando seu tempo, seu dinheiro, isso serve para quê? Então, era uma coisa totalmente fora assim, do contexto da realidade, mas que já era um caminho, sabe, a ser trilhado em termos de furar espaços dos quais eu naturalmente não pertencia, que eu só fui entender depois. E depois sendo feito isso com mais maturidade, eu diria até com mais inteligência política, assim, né, de não se restringir aos espaços que determinaram para você ou para a sua história. Lázaro, quando você lançou Na Minha Pele, em 2017, você disse que passou 10 anos escrevendo o livro e que um dos motivos que você levou tanto tempo foi porque você estava exercitando ali, refletindo sobre como tratar de temas como preconceito e a formação de identidade. Quase 10 anos depois, agora, né, 8 anos, você inicia essa conversa que você se propõe a fazer na Nossa Pele com a descrição de um episódio super doloroso da sua infância com relação à sua mãe, a dona Célia Maria, e lá pelas tantas você também descreve um burnout que você teve em 2024. Eu queria saber como é que esses episódios e essas reflexões, tanto em torno da sua mãe, que você não fez tanto no primeiro livro, quanto sobre a sua própria saúde e o que estava ali adoecendo, marcaram esse período de escrita do livro, porque ele é um livro, eu te contei que eu li numa sentada, ele é um livro fluido, ele é um livro muito envolvente, mas ele é perpassado por essas vivências que você teve. Você me perguntar isso me dá a oportunidade de falar um pouco da linguagem dos dois livros, né, que é uma coisa que, no geral, não tenho muita oportunidade de falar, porque o conteúdo ele mobiliza tanto e emociona tanto que essa linguagem, às vezes, ela passa despercebida, e ela é bem proposital. Agora, nenhum dos dois livros eu quis lançar. O que me motivou foi muito uma carga emocional muito grande, por algum motivo, e que eu entendi que eu precisava aproveitar o espaço que eu tenho para falar com mais pessoas sobre determinados assuntos. O primeiro livro, eu fui para a editora, para a Objetiva, para lançar um livro infantil, e eu recusava a fazer uma semi-biografia, porque o que eu queria mesmo era ir para a ficção, eu não queria encarar a realidade. Mas aí depois eu encontro um relatório do IPEA, de 2012, que falava que era uma pesquisa sobre a situação das pessoas negras no Brasil. Falava a quantidade de jovens que evadiam as escolas, falava sobre a questão da saúde e
piores cuidados, pior acesso à saúde. Falava que uma mulher negra recebe menos anestesia porque considera-se que ela suporta mais a dor. E eu li esse relatório todo e disse, nossa, eu preciso aproveitar esse espaço e fazer alguma coisa. Fiz uma primeira versão do livro, ficou uma versão absolutamente pretensiosa, porque eu falava como se eu fosse um estatístico, sem usar a minha experiência de vida, as lições que eu aprendi. E eu acho que era um livro que assim não me pertencia. O tempo foi passando, eu fui encontrando essa linguagem, que é mista, né? Que é uma linguagem de uma conversa. Os dois livros têm muito isso, né? De ir conversando com as pessoas. E, na verdade, é um pouco eu conversando comigo mesmo e com a minha experiência. Sempre tendo uma estratégia. O primeiro livro era um livro que era muito para motivar as pessoas lerem e se sentirem fortalecidas. E esse segundo, ele demorou porque eu não estava... Eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para falar da história da minha mãe de dor, porque eu achava que as histórias que ela viveu eram histórias que podiam desestimular o leitor, e essa nunca é minha intenção quando eu escrevo os meus livros. Eu quero, sim, diagnosticar, mas eu quero que as pessoas saiam fortalecidas, encontrem caminhos, encontrem estratégias. E eu acho que, durante muito tempo, particularmente, eu olhava para minha mãe e lembrava dela e descrevia ela mais pelas experiências de dor. E eu sinto que tinha um grande apagão sobre quem era minha mãe de verdade. A história da minha mãe é muito triste. O primeiro capítulo, como você falou, é um capítulo que foi difícil, duro de escrever. E ao ir buscar isso no livro, né, de ter essa conversa, eu fui investigar quem foi essa pessoa, quem foi a minha mãe. E aí nasce uma coisa linda, que é conseguir olhar para a minha mãe para além da dor, olhar para as belezas que ela tinha, para as capacidades que ela tinha, para as estratégias que ela criou para sobreviver, para o tanto que ela me ofereceu e me deu de ensinamentos com palavras, com gestos e com atitudes. Isso foi muito lindo. E nasce esse livro, que usa também dessa emoção para falar de temas que estão no nosso tempo. A luta antirracista continua sendo um tema importante para a gente, mas, ao mesmo tempo, traz um outro assunto que não estava no primeiro livro, que é a saúde mental, e que é um assunto que eu nem sabia que poderia falar. Vou te dizer, em 2017, quando saiu Na Minha Pele, eu não falava sobre esse assunto. Eu ainda tinha aqui, secretamente, na minha cabeça, que fazer terapia era um absurdo pagar para um desconhecido te ouvir. Eu era desse discurso, assim, gente, eu vou falar com um desconhecido que eu posso falar com um amigo de graça? Em 2017, eu não tinha consciência. Quando eu tive o burnout, foi por um esgotamento físico e mental, e porque eu não estava conseguindo processar o nosso tempo. A verdade é essa. Eu estava ouvindo os males do nosso tempo, os ódios, as brigas, os rancores, as ofensas, e processando no meu corpo, que me dava tremores, insônia grande. Eu ouvia um problema de um amigo e de um amigo, eu processava em mim como se fosse um problema absolutamente, totalmente meu, e que a responsabilidade fosse toda minha de resolver. Eu não olhava num lugar de solidariedade, e isso foi me adoecendo. E aí eu fui pesquisar, inclusive, um processo que acontece com muitos ativistas, né, Ronilson? Muita gente no caminho vai adoecendo, né? Muita gente não tem nada na geladeira, mas está lutando por uma causa, né? Então, o autocuidado é um tema que está muito presente nesse novo livro. Eu acho que são livros que eles são fruto do entendimento do meu tempo e de uma tentativa de, com o espaço que eu tenho, contribuir para que a vida de vocês seja melhor. Ronilson, eu ouvi uma entrevista sua num podcast que você fala ali da sua trajetória religiosa, e ela foi bastante ecumênica, né? Porque você passa ali por uma infância cercado por religiões de matriz africana, que eram praticadas pela sua família, aí você passa por denominações evangélicas. Eu queria saber em que momento foi que o sopro antirracista atingiu o seu espírito. Boa formulação. Bom, primeiro isso, né? Que essa formação, assim, que eu acho que tem um pouco no seu livro, né, dos que você fala da sua família multirreligiosa e tal. A minha família era majoritariamente de matriz africana, né, de Umbanda, e, na verdade, o que eu destaco é que eu tive contato com essa possibilidade de uma convivência possível, né? Porque eu cresci numa família que era umbandista. Minha mãe tinha terreiro, né, no quintal e tudo. E eu, né, muito novo, minha família foi uma das primeiras famílias a morar na rua em que
né, em que a gente foi morar, tipo, sei lá, tinha umas 4, 5 casas e um manguezal em volta, né, em São Gonçalo, que hoje em dia praticamente não tem mais manguezal. Mas minha família de Umbanda tinha mais 2 casas que eram evangélicas de denominações diferentes, mas uma bem marcadamente de Assembleia de Deus. E o que era marcante para mim era que, né, eu era da adolescência para a juventude, assim, e nós éramos amigos, né, na rua, e os nossos pais nunca interferiram na nossa amizade a despeito da religiosidade. Isso para mim era uma marca importante. Então, eu cresci num ambiente em que os pais dos meus amigos evangélicos não faziam restrições dos filhos brincarem na minha casa por causa do terreiro. Minha mãe também não enchia o saco de ir na casa deles por causa dos cultos. Então, isso, para mim, era uma primeira coisa que chamou a atenção. Essa convivência ela era possível, era uma perspectiva muito mais de comunidade, de ajuda. É claro que isso não... Havia as diferenças religiosas, claramente, mas o fato dela não interferir era importante. Tanto que minha conversão, né, para a igreja evangélica ela foi muito natural, fruto da relação com os meus amigos. Quem é crente sabe, né? A igreja inventa tudo, todo dia, o dia inteiro. É festival de cachorro-quente, é festival de teatro, é festival de hambúrguer, é festival de tudo. Então, você vai criando ali um ciclo de amizade, que é um tipo de convivência diferente que eu tinha ali, né, em casa, com a Umbanda, com o terreiro, com os amigos dos meus pais e tal. Então, foi uma coisa muito, muito gradual. Eu não tive, o que é até para uma decepção para alguns evangélicos, não tive aquele arrebatamento, sabe? Caraca, Jesus chegou em mim. Foi uma coisa muito gradativa, escolhendo ali, tal, isso aqui é bom, isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui... acho que eu vou fazer isso. Então, acho que esse é um destaque, é muito mais... E também não foi uma ruptura traumática com a minha família. Quando eu me preparei muito para falar para minha mãe, quando eu falei, ela... tá bom, mas seja responsável, hein? Frequenta direito, não vai ficar de bagunça, vai e volta, não. Então, foi tudo... Então, isso me informou que isso é possível. Então, esse foi a primeira informação de que valia a pena lutar ou fortalecer ou conscientizar essa capacidade de mobilização que a religiosidade tem, inclusive no sentido de criar senso de comunidade, de autoproteção, né, de segurança comunitária e etc. Então, acho que essa foi uma experiência importante. E aí eu começaria a dizer, com essa sua linda pergunta, que o sopro antirracista, eu acho que começa a soprar a partir daí. Obviamente, eu o decodifico muito tempo depois, né? Primeiro foi preciso ter contato com experiências de um protestantismo negro que eu não conhecia, né? De personagens importantes, pastores importantes, de uma história importante. Pensar, inclusive, a contribuição importante de movimentos que têm o cristianismo como base, mas que teve um papel importante na libertação de diversos países do continente africano, que teve um papel importante na América Latina, que teve um papel importante no Caribe, né? Eu sempre trago isso o tempo todo, né? O Caribe é um continente muito marcado por muitos levantes, muitas revoltas que são a partir de lideranças protestantes, né, importantes. Um que eu sempre cito é o Samuel Sharp, que é um pastor batista, que foi quem fomentou a revolução na Jamaica, que é a revolução mais importante da Jamaica, né? Se você procurar a revolta da Jamaica, você vai encontrar lá a Guerra Batista, que foi inspirada por um pastor batista negro que ficava de plantation em plantation, pregando para os escravizados e dizendo, estimulando a eles a fazerem um movimento de greve. Então, esse é um primeiro movimento de greve, uma inteligência política de imaginar que uma revolta direta naquele momento ia ser rapidamente suprimida, e a greve é o que causa a primeira quebra de funcionamento da estrutura da plantocracia na Jamaica, que é uma repercussão que chega na Inglaterra e que força futuramente, mas a gente fala depois, a assinatura da abolição, né? A gente sempre estuda a abolição pela perspectiva da Inglaterra, como que eles decidem, o capitalismo, etc. Mas ele é fomentado por uma crise que começa, sobretudo, na Jamaica, que era o grande território da colônia inglesa e tal. Então, tudo isso para dizer que o sopro antirracista vem quando eu tenho esse contato, sabe? Eu descubro a teologia negra, descubro esse autor que se chama James Cone, que nos Estados Unidos é considerado o pai da teologia negra,
que é um dos principais mentores intelectuais, talvez Martin Luther King como a mente pastoral, o James Cone e o Cornel West como a mente intelectual numa perspectiva teológica, né, o filósofo Cornel West. E eu fui atrás, quer dizer, o sopro chegou em mim e eu fui percorrendo o sopro que me levou a diversas experiências e lugares que foi possível dizer que há um protestantismo que emerge de uma comunidade negra, que tem uma contribuição importante na história, e que é feita com muita revolta, mas também com muito amor e muito afeto e senso de comunidade. Tem uma coisa que me chamou muita atenção nos livros de vocês, é que ambos citam muitas mulheres, né? Para além do Lázaro partir da história, né, da lembrança da mãe, intelectuais, teólogas, escritoras, são muitas as mulheres mencionadas nos livros de vocês. Eu gostaria de saber como é que a leitura dessas mulheres influenciou nas reflexões que levaram vocês a escrever essas obras. Vou ser justo. Bom, para mim foi um encontro, assim, eu poderia citar várias, né? Eu acho que não só no pensamento teológico, ou sei lá, político, social e etc., mas mesmo da literatura ficcional, assim, eu acho que nesse período, né, de muitas leituras, eu me aproximei muito da literatura da Raquel de Queiroz, por exemplo, e a minha primeira experiência como escritor caseiro, então jabá que tem tantos editores aqui, né, sacanagem, mas minha primeira experiência como escritor caseiro foi uma personagem que era uma mulher, inventei uma história de uma escritora guatemalteca que vivia exilada no México e tal, e era uma figura importante da literatura na Guatemala, e eu usei isso como um artifício para me aproximar da literatura na América Latina. Então, na teologia, por mais que o James Cone seja uma referência importante, eu tenho referências importantes de mulheres que praticamente revolucionaram o pensamento teológico, né, que são um pouco conhecidas. Aqui, isso é um nicho, né, eu sei que a maioria de vocês não tem muito contato com isso, mas eu sou muito influenciado por teólogas como Jacqueline Grant, como Kelly Brown Douglas, como Dolores Williams, mulheres que repensaram, leram a Bíblia de outro jeito, pensaram a Bíblia de outro jeito, se aprofundaram no estudo, né, da Bíblia, como a religião influenciava na construção de comunidade. Bom, o próprio movimento mulherista, né, a teologia womanist, é totalmente influenciado pelo livro, né, pela história da Alice Walker. Ela cria um corte importante no pensamento teológico a partir do pensamento da Alice Walker. Ela tem uma contribuição importante para pensar a teologia womanist, que seria a teologia feminista negra nos Estados Unidos. E eu sou muito interessado pelas contribuições, os outros olhares. Eu sempre fui muito curioso em outras perspectivas. E eu acho que a presença dessas mulheres, eu acho que é um pouco justificado por isso. Eu acho que muitos pensadores, homens, sobretudo negros, né, que romperam dificuldades importantes para colocar pensamento, pensar epistemologias e tal, quebrar hermenêuticas e tudo mais, eles puderam lidar diretamente com uma questão, sei lá, política e social, disputaram a política institucional, mas muitas mulheres, por estar nos bastidores, elas puderam ver mais sutilezas do que muitos pensadores, homens negros, eles não fizeram, né? Então, você pensa no movimento negritude, né, do Césaire, do Glissant, que são movimentos importantes, mas você vem com uma crítica importante daquelas mulheres que foram deixadas de fora da contribuição que elas deram. Então, acho que isso me informa muito e, obviamente, né, eu acho que, assim como Lázaro, eu sou muito forjado pela experiência e pela pedagogia da minha mãe também, né? Daquela expertise que tem
uma leitura, uma análise de conjuntura política que não está decodificada nos livros, mas que entende muito mais, né, do que você... você sabe que durante muito tempo, né, para terminar, durante algum tempo eu tinha alguns textos e alguma reflexão sobre violência policial, política de drogas no Brasil e tal. E aí eu sempre lembro da minha mãe, que era assim, tá vendo fulano de tal? Eu falei, tá fumando maconha. Se eu ver você fumando maconha com ele, eu quebro os seus dentes. Então, era a pedagogia que ela usava. Mas nessa pedagogia, né, que parece uma coisa tosca, tinha uma inteligência política muito grande, que não era só uma perspectiva moral, que as pessoas pensavam, não, claro, a mãe dele era evangélica, logo ele não podia fumar maconha. Mas não, para minha mãe fazia todo um raciocínio de que, dane-se, independente de ser evangélico, meu filho é preto. O menino que está fumando maconha é branco. Se ficar ruim, vai ficar ruim para ele. Tem toda uma cadeia é ele que vai preso, é ele que vai apanhar, é ele que vai ser revistado, acaba com o futuro dele, acaba com a família dele. Então, para nem começar, eu quebro os dentes agora, para garantir que ele... É melhor fazer uma prótese lá na frente e conseguir sobreviver. Então, essa inteligência política também me forjou. A minha resposta acho que vai ser bem curta, porque é o seguinte, eu comecei a escrever o livro e, naturalmente, as vozes das mulheres que me cercam, que me orientam, que me direcionaram, apareceu no livro. Depois de um tempo, virou uma vontade de homenagem mesmo, assim, porque, de fato, hoje, a literatura que mais me mobiliza, que mais me transforma, que mais me traz desconforto, que mais amplia o meu raciocínio, é a literatura escrita por mulheres negras. Aí vem Bell Hooks, Maya Angelou, Beatriz Nascimento. Acabou sendo natural, mas vira uma homenagem mesmo, porque eu estou achando que as mulheres estão arrebentando. Vocês são foda. No que eu só posso concordar 100%, óbvio. Ô Lázaro, no livro você fala sobre a poética do acolhimento estratégico. O que é a poética do acolhimento estratégico? Pois é, eu tive que dar um nome. Eu tive que dar um nome, uma coisa que eu entendi, que começa no Bando de Teatro Olodum. Eu venho desse grupo de teatro que muita gente conhece por causa do Opaió. Aqueles atores que fazem o Opaió são os meus primeiros ídolos. Com 15 anos de idade, eu entro no Bando de Teatro Olodum, vejo aquelas atrizes e atores e digo, é isso que eu quero ser da vida. Eu me encontrei. E o Bando, e isso é bem evidente assim no Opaió, que é um projeto que muita gente assistiu, tem um jeitinho de contar a história. Se você for ver assim o Opaió, ele começa mostrando os personagens na rua, quase como uma caricatura de baiano, usando o humor como elemento de aproximação. Na segunda parte, a gente entra na casa dos personagens, a gente vê os dilemas, os conflitos, as faltas, os desejos. E, no final, acaba com o assassinato das crianças, que era a mensagem que realmente o grupo queria fazer quando criou a peça de teatro. Estava dizendo, estão matando nossas crianças. Isso acontece no Opaió, isso acontece no Cabaré da Raça. E, quando eu fui escrever a minha primeira peça de teatro infantil, isso acontecia também. Quando eu fui fazer o Topo da Montanha, não sei se alguém assistiu esse espetáculo que eu fiz, o Topo. Alguém viu? Massa, obrigado. Voltaremos, hein? Eu estava procurando um espetáculo de teatro há muito tempo e o que me seduziu foi justamente um espetáculo de teatro que tem essa estrutura. Começa com Martin Luther King, com as piadas, ele encontrando com a personagem que a Thaís faz, que é a arrumadeira do hotel. Eles conversam muito descontraidamente. No meio acontece uma coisa que não posso dizer, que é o segredo do espetáculo, e no final é a mensagem que se queria levar. Quando chega no Na Minha Pele, eu escrevi um livro todo em ordem biográfica, cronológica, perdão, tudo em ordem cronológica. E aí eu via que não estava engajando, que não estava indo. Aí eu comecei a trabalhar nessa linguagem, que é essa poética do acolhimento estratégico, só que tem mais uma palavrinha que você esqueceu, ativo. Acolhe, mas ativa. Não é só para acolher e ficar paradinho, é uma convocação também. As obras acabam tendo um caráter de assim, vem junto, acorda. Você não é plateia, você não é público, você faz parte disso. Né? Quem viu medida provisória? Quem viu medida aí?
Mais gente ainda, que bom, beleza. O Medida também tem essa estrutura narrativa. Começa como comédia, depois vira um thriller, termina como um drama, e a última cena é uma caminhada, que é a convocação. Eu entendi que isso era uma linguagem e resolvi compartilhar com as pessoas. Como eu disse anteriormente, eu não sei se é uma linguagem permanente que serve para todos os projetos e etc. Mas eu sei que ela tem uma certa eficiência de aproximação e de usar os elementos do entretenimento como uma estratégia de aproximação para falar sobre assuntos que muitas vezes são silenciados. Não sei se é o ideal, não, porque às vezes dá vontade de você só falar direto, né? Ter a liberdade de falar e ser escutado. Mas vivemos tempos áridos para isso, né? Para o diálogo, para a conversa real, né? Não aquela conversa que a pessoa começa a falar uma coisa, a outra já começa a pensar em argumento para silenciar o ouvinte. Conversa real. Ronilson, o seu livro foi lançado em 2019 e eu imagino que você deve ter passado a pandemia inteira falando eu sabia. O que confere essa atualidade, né, ao seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco agora, né, entrando um pouco mais na teologia negra, por que nesse começo do século XXI, que afinal de contas foi a partir da pandemia, esse livro e essa trajetória do livro e saber sobre a teologia negra é tão importante e relevante? Bom, a primeira coisa que me incentivou a escrever o livro, primeiro foi o meu próprio interesse pela teologia negra e saber que ela era tão pouco acessível e acessada, né, no Brasil. Eu não inventei nada, não fui eu que trouxe teologia negra para o Brasil. Tem toda uma geração que trouxe isso, que pensou, que dialogou ali com James Cone. O primeiro livro do James Cone é traduzido para o Brasil, se chama O Deus dos Oprimidos. Foi traduzido para o Brasil na década de 80, meados da década de 80, mas realmente a gente teve um gap muito grande, e ao mesmo tempo em que voltava, né, toda uma discussão do debate racial, das ações afirmativas, a ocupação de novos espaços, né, por pessoas negras, uma certa subversão de epistemologias que estavam sempre ali com o mesmo cânone, né, nas bibliografias. E havia uma contribuição que eu considerava importante para a teologia negra, e eu achava uma perda para o Brasil essa dissociação, ou essa associação, a ideia de pensamento teológico como uma coisa única e restrita à teologia, ao pensamento religioso, o que é significativamente diferente nos Estados Unidos, né, por diversas razões que não vale entrar em detalhes aqui por conta de tempo, mas o fato é que os Estados Unidos tinham uma tradição de que o pensamento teológico ele foi parte importante, né, do movimento pelos direitos civis, ele foi parte importante da luta contra a segregação, ele foi parte importante da luta contra o apartheid na África do Sul, né, Desmond Tutu como uma grande referência, mas não só. Você tem uma série de teólogos protestantes e católicos negros que foram fundamentais para a luta, né, contra o apartheid e a derrubada do apartheid. Todas essas grandes lideranças, quer dizer, não existe nenhuma grande liderança negra nos Estados Unidos que não seja atravessada direto ou indiretamente pela religião e pela teologia negra de alguma forma, liderança negra, né? Mesmo aqueles que não têm, sei lá, você pode ter Angela Davis, que não tem nenhum vínculo com a religião, mas ela está lá atravessando a história dela, ela conta isso, né, quando ela estava na França, se eu não me engano, e a mãe dela liga para ela, que foi o episódio daquelas 3 meninas que foram assassinadas com um atentado numa igreja, e era a igreja que a mãe dela frequentava. Então, isso está sempre muito conectado, né? Se a gente for falar da amizade entre Bell Hooks e Cornel West, uma amizade muito frutífera, né, por muitos anos, muitas falas. Eu, quando morei nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de assistir, mesmo na pandemia, né, online, muitos diálogos entre Bell Hooks e Cornel West se deram nas igrejas, né, eram conversas a partir do espaço das igrejas.
Então, essa contribuição era importante, tinha uma contribuição importante o Black Lives Matter, quando surgem, né, pouca gente sabe, mas grande parte das lideranças locais do Black Lives Matter nos Estados Unidos eram pessoas religiosas. Grandes movimentos do Black Lives Matter começavam antes nas igrejas, com reuniões, preparação, o louvor que eles faziam, porque... né, tinha que ter música, tinha que ter dança, tinha que ter louvor, tinha que ter essa evocação, para depois sair às ruas. Todas as grandes manifestações contra a violência policial tinham uma contribuição importante. Né? Tem um episódio de Ferguson ali, no assassinato do Mike Brown, que é muito marcante para mim, que, nas pesquisas que eu fui fazendo e descobrindo, que era uma estratégia que havia, que era... um acordo, né, das igrejas negras ali de Ferguson, daquela área, que era os mais jovens iam para as manifestações, iam com a revolta que é da juventude. Quebrem, queimem... não estou estimulando, não, tá? Estou dizendo como foi. Quebrem, queimem... Carro de polícia tem que ser destruído mesmo. Então, vocês vão com Mas tudo. você sabe que isso vai dar um corte de internet, né? Você só falando assim, quebrem, queimem, carro de polícia... Vigia a assessoria do Nicolas. Mas o que eu acho interessante, então, eles iam lá e faziam. E aí, qual era a estratégia? Vocês fazem, a polícia, obviamente, vai vir com tudo, aí vocês saem e os mais velhos vão entrar depois, dando as mãos e marchando em oração, porque a polícia pode até bater, mas vai ter o constrangimento de bater nas lideranças mais velhas, que são os bispos, os pastores e tal. Então, isso sempre ocorreu. E isso sempre foi pautado a partir de uma leitura radical, vamos dizer assim, né, emancipatória, progressista, como você quiser chamar, da Bíblia. Isso sempre foi muito importante. E eu sentia que isso era um pouco... faltava isso para poder pensar, pensamento teológico no Brasil também. Então, acho que o livro ele veio como uma contribuição, sobretudo para a comunidade negra, para muitos jovens negros evangélicos, para muitas pessoas negras evangélicas que, de alguma forma, queriam uma certa justificativa, né, para pensar, não, a Bíblia não está aqui para invisibilizar o legado colonial escravocrata que, de alguma maneira, me atravessa, mas para mostrar que muitas resistências radicais passou e foi inspirada por aqui. Então, acho que essa contribuição era importante. O que eu fiz foi uma grande coletânea de muita coisa que eu tive de estudar muito separadamente. Grande parte da bibliografia que tem no livro é uma bibliografia em inglês e espanhol, mas majoritariamente em inglês, principalmente das referências do Caribe. O que eu fiz foi juntar tudo e permitir a algumas pessoas, às pessoas que quem quisesse se interessar pela teologia negra e ver o quão política, o quão religiosa, o quão importante ela é em termos de fé e justiça, elas pudessem encontrar no mesmo lugar. Se elas não lessem mais nada, elas já teriam informações o suficiente. Por isso, todo um esforço de pensar o que é teologia negra no continente africano, o que é no Caribe, o que é na América Latina, o que é no Brasil, inclusive o seu diálogo e a sua abertura para uma construção e para a luta antirracista em parceria com as religiões de matriz africana. Porque eu termino com isso, né? Entender que isso é muito repetitivo para quem já me viu outras vezes, mas, obviamente, aqui tem um monte de gente que nunca me viu. Prazer, Ronilson Pacheco. Mas uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que não existe nenhuma grande revolução, revolta, que tenha sido feita pelo povo negro que não seja atravessada pela religião. Nenhuma que seja grande e significativa. Você pode pensar qualquer uma europeia, vou colocar aqui, né, chamando generalisticamente de branca, você vai ver que ela tem uma certa matriz secular importante, né? Desde a Revolução Francesa, Revolução de 1848, sei lá, e assim, por aí vai. Mas você não vai lembrar uma que seja do povo negro que não seja atravessada pela religião. Seja a Revolução Haitiana com o voodoo, seja a Revolta dos Malês, que são negros islamizados, seja na Jamaica, como eu já citei, seja nos Estados Unidos, com todos os seus pastores e bispos, seja no continente africano, e no continente africano no século XX com Desmond Tutu, ou no século XVIII com Kim Pavita, ali com o seu catolicismo sincrético. Não existe nenhuma, absolutamente nenhuma, grande revolução marcante do povo negro que não seja marcado pela religiosidade. Haja visto o Brasil que grande parte da resistência que foi feita ao sistema escravocrata foi a partir dos quilombos e das religiões de matriz africana, que, se não fosse por ela, muitos dos nossos negros e negras não teriam chegado até aqui. Então, trazer a teologia, foi oferecer a teologia negra para esse debate, para essa contribuição importante.
Lázaro, no seu livro você destaca muito o diálogo, é um livro que é uma conversa, e ali a terceira parte você chama de conexões, e dentro dessas conexões você fala de poder e de emancipação. Gostaria que você falasse como foi que você chegou a essa divisão, e como foi que você, Lázaro, se empoderou e emancipou para essas reflexões. Eu acho que, primeiro, eu tenho muita consciência de que minha história é uma história de exceção. E é importante falar isso, tá? Minha realidade, as minhas oportunidades, o meu caminho, não é a realidade da maioria das pessoas negras, né? E a ascensão social, sim, é escudo, né? Eu tenho uma trajetória de vida que ela começa muito com uma família que não tinha letramento racial, não tinha um trabalho com projeto social, não tinha nada disso, mas tinha uma intuição do investimento na educação e na autoestima. Dentro de casa, eu estava protegido por uma certa bolha. Quando eu ia para a rua, as violências aconteciam. Quando eu saio da Bahia, que vou conviver em áreas de maioria branca, os desafios se ampliam. Mas eu tinha sempre uma voz do princípio da minha vida de merecimento, de merecer espaço, merecer ser amado, merecer ser respeitado, mesmo quando me negavam isso ao longo da história. Não é que isso bastasse, mas essa pequena voz aqui me ajuda a resistir de alguma maneira. O que me derruba é quando eu percebo que, às vezes, é intransponível, né? Tanto é que, no primeiro livro, a frase que eu coloquei é seu lugar é o sonho que você cria hoje, acho que é isso, né? Seu lugar é o sonho que você cria hoje, e no segundo livro o futuro melhor será a utopia que você criar hoje. Já de uma consciência de que muitas vezes a gente vai ter sonhos, vai ter plano, vai ter desejo. Isso quando a gente souber que tem direito a sonhar, né? Mas ainda assim vamos encontrar várias barreiras. Então, estou fazendo uma convocação para a utopia. Então, esses pequenos momentos, eles vão me ajudando a seguir o caminho da emancipação. Não acho que eu já seja, porque eu acho que é uma construção, principalmente por causa da consciência da vida em comunidade e coletiva, e por saber que sou atravessado por isso, o tempo todo essa emancipação é colocada em xeque. Eu já fiz várias obras, eu falo nas entrevistas, eu sou ativo socialmente, politicamente, mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo os dados da quantidade de assassinato de jovens negros ainda hoje permanecendo e aumentando, isso impede com que eu me emancipe, porque não basta as conquistas para mim. Quando eu estou pensando assim, nossa, agora a gente chegou no momento que a gente vai conseguir debater alguns assuntos e ampliar, vem um movimento que se estruturou e diz assim, isso é identitarismo, para de falar sobre isso que está tudo resolvido. E essa emancipação é colocada em xeque. Quando tudo que diz respeito à consciência dos males que nós experimentamos coletivamente, isso ganha um nome na tentativa de silenciar uma discussão importantíssima para o desenvolvimento do nosso país, isso atrapalha essa emancipação. Então, essa emancipação ela não é concluída, né? A gente está num caminho, a gente está tentando, a gente está contribuindo, a gente está tentando ampliar o debate. Mas falar sobre ela e sobre o poder foi muito importante no livro. Primeiro, porque eu acho que já dá para a gente, depois do primeiro livro, falar de algumas questões. Assim, por exemplo, quem é que tem poder de verdade, poder real? Ou será que a gente ainda está num estágio de pedir, de solicitar? Veja que a gente fala ainda assim, gente, por favor, deixem a gente viver. A gente ainda não fala assim, eu vou viver. Sabe? São os dilemas do nosso tempo. Então, eu acho que falar sobre poder e sobre a emancipação, e, inclusive, do jeito que eu faço no livro, sem dar respostas prontas, mas convocando para a gente se pensar, inclusive pensar qual é a contribuição de cada uma das pessoas dentro desses dilemas, eu acho que é uma coisa importante para o tempo que a gente vive. Como eu disse, eu escrevo livros para hoje. Talvez, amanhã, se Deus quiser, se Xangô quiser, a gente não vai precisar mais estar falando de nada disso.
No começo do ano, acho que foi do ano passado ou desse ano, não me lembro agora, foi publicado um livro, a jornalista e pesquisadora canadense Naomi Klein publicou um livro que se chama Doppelganger, no qual ela chama de mundo espelho essa realidade paralela das teorias conspiratórias que sempre existiram, mas que, principalmente durante a pandemia de Covid, encontraram nas plataformas digitais o canal perfeito para se espalhar em escala global, colocando em risco a democracia e a própria existência humana. Colocando em risco a democracia, quando a gente pensa, por exemplo, no que aconteceu nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, ou aqui no Brasil, com a tentativa de golpe de Estado do presidente anterior, e também colocando vidas em risco, porque questões como desacreditadas dos meios de proteção contra a Covid, ou mesmo o discurso que diz que não existe um cataclisma climático, né, eles se espalharam muito. E aí, a Naomi Klein, ela diz que contra o que ela chama de esse mundo espelho, é preciso enfatizar a importância da ação política, da organização comunitária e do reconhecimento de que gastamos tempo demais otimizando nossos duplos digitais, ao invés de pensarmos como desenvolver narrativas poderosas e inclusivas para combater a desinformação e enfatizar o senso de realidade compartilhada. Vocês dois estão em áreas em que a arte e a religião, criar essas narrativas é não só importante, como elas acessam muitas pessoas. No livro do Lázaro, ele fala que o outro espaço de acolhimento, além da arte, é a religião. Eu queria saber quais estratégias vocês desenvolveram nesses últimos tempos para fazer essa conexão e se contrapor a algumas narrativas. Não sei se eu estou num tempo bom para responder essa pergunta, não. Talvez eu responda uma coisa que deu uma desanimada aí. Vamos lá, falar do hoje. Hoje, como é que eu estou nisso? Vamos lá, vou tentar aqui fazer um exercício. Eu sou uma pessoa muito crédula na arte. Muito, acredito profundamente. Fui transformado pela arte. Acessar obras de arte, assistir espetáculos dos outros, assistir filmes, ver exposições, sempre me transformaram. Assim, eu sou muito fruto do acesso à arte, do acesso à cultura. Hoje, eu entendo que, muitas vezes, a arte abre portas, mas nem sempre vai estar acessível a todos, e que a arte sozinha não vai conseguir transformar as coisas, porque a gente precisa de ajuda de política pública, de senso comunitário e etc. Eu, hoje, estou vivendo uma grande agonia, porque eu estou vendo, por exemplo, algumas transformações e que a gente consome com muita facilidade, se diverte, provocadas pela inteligência artificial. Sendo que a gente não falou sobre regulação para ter uma transição. Muitos empregos vão sumir. Era o momento da gente estar pensando em regulação para poder ajudar a fazer uma transição, para muita gente não sofrer. Talvez fosse o momento da gente já estar discutindo renda mínima para todos. Será que não é? E a gente está longe disso, a gente está sendo atropelado por essa experiência digital, pelos avanços todos, por uma desconexão profunda entre nós, por uma autoimagem deturpada na internet, várias jovens que estão com problema de autoimagem porque ficam se olhando com filtro. Isso tudo me angustia. Eu não sei se eu tenho uma resposta positiva para dar sobre esse assunto nesse momento. Continuo acreditando na arte, na literatura, na importância disso tudo, mas é uma época que me provoca mais agonia do que me traz exatamente uma fala inspiradora. Fiquem com essa batata quente. Eu tenho menos, tanto quanto o Lázaro, mas talvez uma contribuição que eu poderia dar é falar de um... Bom, eu sou um dos diretores do ISER, do Instituto de Estudos da Religião, que fica no Rio de Janeiro, uma instituição de mais de 50 anos, né, talvez a mais importante no Brasil em termos de... que não é uma instituição religiosa, é uma instituição de pesquisa que faz pesquisa de como a religião atravessa diversas questões da sociedade.
Ela foi fundada pelo Rubem Alves lá na década de 70 e agora completando 50 e poucos anos. E o ISER iniciou um projeto. Eu não olhei para cá em nenhum momento, agora que eu estou vendo. Oi, gente. E o ISER tem um projeto novo, né, que começou agora, que se chama Axé Amém. E ele é uma grande aposta do ISER. Nós juntamos... A ideia era juntar pessoas negras de terreiro e pessoas negras evangélicas numa formação que construísse possibilidade de diálogo entre esses dois grupos. E foi uma experiência muito interessante. Já está no 3º encontro, né, agora. São 6. É uma experiência inicial muito interessante. E a gente já ficou surpreso, porque a gente tinha um espaço limitado, né, de pessoas para participar, o teto era 30, e nós recebemos 200 inscrições de pessoas de denominações evangélicas diferentes, Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, Nova Vida, bota aí. Você que vai pelas igrejas, joga aí a denominação que vier na tua cabeça. E diversas pessoas de casas de candomblé diferentes. Então, para a gente já foi um primeiro sinal importante, porque a gente achava que seria bem abaixo ou perto do que a gente pensou, e nós tivemos muita procura. E aí nós fomos vendo o perfil, né, das pessoas que se inscreveram. Nós tivemos, 95% são de Zona Oeste e Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Para quem é do Rio e conhece, ninguém de Centro e Zona Sul. Então, essa questão territorial já informava muita coisa. E a outra é que as pessoas têm profissões diferentes, têm idades diferentes. A gente tem desde uma jovem que tem 22 anos até uma senhora negra de Assembleia de Deus que tem 60 anos e é professora de escola pública, professora de escola bíblica dominical. E a gente perguntava por que você se interessou por esse curso nesse momento, e ela falou que é o último recurso dela para poder tentar fazer com que as crianças negras da igreja dela, para quem ela dava aula de escola bíblica dominical, pudessem crescer com outra imagem sobre pessoas de religião de matriz africana e ajudar também os seus alunos negros de matriz africana das escolas que ela dá aula a ser mais bem acolhida. Eu estou citando esse exemplo porque ele é muito pequeno, dentro do caos, que vocês sabem, né? Todo dia vocês têm uma notícia lá, aparece joga evangélico no Google, é o caos, hoje em dia. Mas é um exemplo muito pequeno, mas em termos de esperança e de perspectiva do que é possível construir gradativamente, sem o alcance, sem a escala, né, que, infelizmente, grande parte dos grupos, né, fundamentalistas e ultraconservadores têm, mas que aponta possibilidades de caminhos. Né, então, essa é um pouco a nossa aposta, de como a capacidade de mobilização da religião, que é extremamente importante, pode fazer diferença na desconstrução desse tipo de estrutura aí. Até o momento, o impacto é muito, muito pequeno, mas eu acho que vai chegar lá. Então, tem essa batatinha aí também. O Lázaro já mencionou um pouco no começo do papo, mas eu queria ouvir de vocês sobre linguagem, porque eu acho que quando vocês... ambos os livros, mesmo o Teologia Negra, do Ronilson, eu vejo ali uma preocupação na linguagem, realmente, de comunicação, de se comunicar. Como é que foi o processo de vocês de escrita a partir da linguagem? Vocês pensam nisso quando vocês estão escrevendo? Vocês leem outras pessoas? Quais são as preocupações que vocês trazem para a questão da escrita? Nossa, no meu caso é muita reescrita, que é uma coisa que eu não tinha muita coragem, eu era muito apegado aos primeiros textos. Qualquer crítica que alguém fizesse a um texto meu, eu ficava desestruturado e às vezes travava por muito tempo. E o tempo foi passando e eu fui aprendendo a dar uma chance para um novo. Ainda tem um certo trauma que eu guardo sempre as últimas versões para em algum momento voltar. Mas essa coisa de criar essa linguagem conversada, que você faz pergunta, que você traz humor em alguns momentos para facilitar a entrada de outros assuntos, não é muito fácil para mim, porque existe um fluxo que pode ser interrompido. Então, no meu caso, é escrevendo, reescrevendo, jogando fora, fazendo de novo, parando um pouco de escrever, não lendo mais o que eu escrevi.
E, às vezes, tem uma coisa que tem me ajudado muito, é me gravar antes de escrever. Porque, no geral, a minha fala ela vem com a estrutura da conversa, e aí eu tento transportar para o papel. Ou não, porque não é máquina de escrever, vamos falar para os jovens, para o computador. Só aí já deu uma defasagem de linguagem, né? Escrever no papel e tal. Então, na verdade, quando eu penso, né, em termos, sei lá, de linguagem, em termos de alcance, bom, eu sei minimamente, né, o público que eu gostaria de atingir, são públicos, né, diferentes. Eu sou colunista do UOL também. No UOL, né, você tem uma linguagem, você tem uma referência, né, de texto que é diferente do que grande parte dos artigos que eu escrevo, que são, sei lá, mais extensos, mais profundos, e principalmente livro. Mas eu diria que uma coisa que me preocupa muito hoje, que tem sido um esforço muito grande, é deixar da maneira mais evidente possível na minha linguagem de que o texto que eu estou escrevendo ou que eu estou tentando produzir ele possa ser o menos guetificado possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum acho que é esse esforço, né? Estou falando de teologia negra. Se tiver negro no meio, a grande maioria das pessoas acham que isso é um assunto restrito para pessoas negras. Acho que esse é meu esforço hoje. Principalmente no contexto em que o Brasil se encontra, o mundo se encontra atualmente, né? Isso atravessa um debate que é outra mesa, que eu não vou levantar esse debate aqui agora, identitarismo, são outras pessoas para falar sobre isso. Mas só para dizer que atravessa nesse sentido, né, de um esforço de fazer com que aquilo que é dito, aquilo que é escrito... Quer dizer, o livro do Lázaro não é um livro só para pessoas negras, porque é do Lázaro e porque é na minha pele, porque é única e exclusivamente... Ele, com certeza, tem comunicações e conexões que são importantes para a vivência de muita gente. E eu acho que é um pouco do que eu tenho tentado fazer, ou pelo menos, mesmo quando eu fracasso, é o que eu persigo, fazer entender que o que eu escrevo e o que eu produzo não é única e exclusivamente para pessoas negras. Aliás, ao contrário, é tentar demonstrar de alguma forma que é exatamente, em parte, fruto de uma crítica exacerbada, vamos colocar aí, né, da identidade, do identitarismo, seja lá o que for, mas o fato é que ver todos esses temas muito guetificados, como se eles fossem exclusivos de um grupo específico, criou muitas brechas para fragilizar a nossa democracia, né? Eu vejo o contexto dos Estados Unidos hoje, eu vejo sempre um exemplo muito interessante, o próprio governo Donald Trump, né? O primeiro mandato do Donald Trump, eleito em 2016, ele entra em 2017. Quando o Trump toma posse em 2017, das primeiras ordens executivas do Donald Trump foi revogar uma sanção do Barack Obama que permitia que pessoas gays e trans pudessem se alistar no Exército, fossem convocadas para o Exército. O Obama tinha sancionado isso com uma votação do Congresso, alguns anos antes, e o Trump entrou focado nisso, foi uma das primeiras ordens executivas do Trump. Então, o Trump entra preocupado com uma agenda de gênero, né? Impedir que pessoas gays e trans pudessem entrar no Exército americano. E Donald Trump fecha o seu mandato em 2020, decretando uma verdadeira caça às bruxas ao ensino da teoria crítica racial nos Estados Unidos, né? As escolas, começa com as escolas públicas, depois as universidades privadas, escolas privadas, encerram o ensino da teoria crítica racial nos Estados Unidos, no calor daquela coisa do George Floyd e tudo mais. Então, veja, Donald Trump inicia um mandato com uma agenda de gênero, Donald Trump termina um mandato com uma agenda de raça. Por que foi uma agenda de gênero e uma agenda de raça? Nenhum dos dois foi visto como uma ameaça à democracia, mas como uma ameaça a pessoas trans e uma ameaça a pessoas negras. O que Donald Trump faz hoje é tudo o que ele sempre fez para esses grupos no primeiro mandato. Só que agora, como atinge as universidades, a mídia, a elite intelectual branca, parte das grandes companhias americanas, é um atentado à democracia. Se tivesse sido visto como ameaça à democracia lá, talvez ele não teria chegado aqui hoje. Então,
Então, o meu esforço hoje de linguagem é para dizer que isso não é guetificado. O que fragiliza grupos minoritários hoje é um gap na democracia que vai ferrar todo um país amanhã. Ô, Nilson, e falando num gap na democracia que vai ferrar todo um país amanhã, tem uma coisa muito interessante que está no seu livro, mas que eu ouvi também numa entrevista, você falando sobre como os pastores negros conservadores, como Anthony Bradley, por exemplo, foram utilizados pela extrema-direita aqui no Brasil, no que a gente chama de backlash, né? A Bernardine Evaristo, que é uma escritora britânica com ascendência africana, ela fala que o progresso nunca vem acompanhado de mais progresso, muito pelo contrário. E aí, né, que é o que a gente vem vendo aqui. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi que essa ideologia religiosa brasileira, que se aliou à extrema-direita, utilizou esse discurso dos Estados Unidos, desses pastores, nesse movimento desse backlash. Bom, primeiro essa relação muito antiga, né, entre os Estados Unidos e Brasil, sobretudo com esse campo religioso, né, fundamentalista e tudo mais. Bom, enquanto acontecia a moral majority nos Estados Unidos, o Brasil passando por uma ditadura militar, mas com muitas conexões, né, entre esses dois grupos. E isso sempre passou muito pelo underground, assim, do movimento, da maioria dos movimentos por direitos humanos, né? Sempre, eu acho que acho que um preço é uma palavra muito forte, né? Mas acho que tem uma certa consequência, assim, que foi uma certa invisibilização dessa mobilização da religião pelo campo da extrema-direita, que não é recente, né? É muito comum, dependendo dos episódios. Eu recebo muita pergunta de jornalista que é assim, quando foi essa grande virada da igreja apoiando a extrema-direita e tal? Eu fico pensando, cara, você morava onde? Que o Brasil sempre foi assim, até onde eu conheço, essa história ela sempre foi assim. A diferença é que tem uma história à margem, progressista e emancipatória, do campo cristão, evangélico, católico, seja lá o que for, que talvez você não conheça, e ele sempre passou muito invisibilizado, mas a instituição igreja, ela sempre foi muito conservadora e sempre esteve ali com projetos, né, mais extremistas e tudo mais. Então, é pensar de um projeto que vem de muito tempo, né, uma expertise que o campo religioso dos Estados Unidos desenvolveu, que até o início da década de 70, você tinha um enfrentamento que era muito religioso no sentido da instituição igreja, né, sempre muito fundamentalista, batendo de frente com propostas mais igualitárias, antirracistas, etc. E que, da segunda metade da década de 70, isso vai para um campo da sociedade civil religiosa, né? É aí que prolifera a quantidade de think tanks que surge nos Estados Unidos, grande parte deles religiosa e fundamentalista. Então, sai a figura das igrejas da liderança religiosas, entram organizações como a Heritage Foundation, que acabou ficando muito famosa por causa do projeto 2025, né, que Trump tem usado, etc. Então, uma coisa é dizer que esse é um trabalho feito, né, de muito tempo. Eu acho que também, numa perspectiva de pessoas negras, né, quando o Trump foi eleito, eu recebi muitas perguntas nesse sentido, né, como tantas pessoas negras, apesar do Trump, sua supremacia branca, e etc., como tantas pessoas negras votaram. A primeira coisa, assim, cara, pessoas negras não são todas iguais, tá? Se você tem conservadores brancos, você também tem negros conservadores. Você também tem negros conservadores. Isso aí é da sociedade, tá tudo bem. Cada um faz a sua leitura e faz seu jogo. Eu sinto muita dor por isso. Mas o Trump acessa outras questões, vão ali por outros valores, que as pessoas fazem lá as suas contas e veem isso aqui é interessante para mim e eu apoio isso aqui. É um número muito pequeno, mas elas existem e as pessoas são conservadoras. Eu estou muito mais preocupado com as estratégias que vão, de alguma maneira, minando, né, as nossas alternativas. Estou vendo ali o tempo acabar. Então, só vou falar de uma delas, que é um conto que está citado no livro, né? Quando vem o George Floyd, toda aquela
efervescência dos movimentos antirracistas mais globais, a partir do que aconteceu com George Floyd, muitas igrejas muito fundamentalistas nos Estados Unidos e no Brasil se viram obrigadas a falar sobre a questão racial, porque o tema se impôs, né? E aí, qual é a ideia? Se nós temos de falar sobre a questão racial, vamos falar a partir de uma perspectiva fundamentalista. Então, o que você faz? Você tira o debate racial da questão da estrutura, da desigualdade, né, do legado colonial escravocrata que perpassa no país de diversas formas e joga para o campo ali da religião. Como você resolve o racismo? Você precisa converter todo mundo ao cristianismo, porque Deus ama todas as pessoas. Se você se converter, você não vai ser racista. E aí também o negro não precisa quebrar, fazer manifestação, porque então todo mundo vai viver em paz. E aí você coloca o racismo na conta do pecado moral e vamos tocar o nosso barco. Essa estratégia ela está super bem. Eu não vou fazer propaganda para ninguém, mas uma das grandes igrejas pentecostais mais famosa como sendo neopentecostal hoje, é uma das igrejas que tem o maior projeto de formação de igreja e questão racial do país, nessa perspectiva fundamentalista. Por outro lado, muitos esforços de pessoas negras ligadas à teologia negra, que tentou se aproximar de movimentos negros mais recentes, para poder fazer essa convocação, a gente precisa chegar nas pessoas negras de periferias, que são evangélicas, a gente precisa criar uma alternativa com relação a isso. Elas foram muito resistentes à perspectiva religiosa. Eu estou falando de grupos recentes, porque eu tenho o privilégio de uma conversa com a Sueli Carneiro, em que ela falava de que uma coisa que a gente podia fazer juntos era um livro que registrasse todas as lideranças negras que ela conheceu, evangélicas, protestantes, que foram parceiras importantes da luta antirracista dela na década de 80, 90, 70, 80 e 90. E essas lideranças existem. Então, tem um background de uma experiência que é extremamente importante e que a gente precisa retomar. Lázaro. Falando, seguindo no backlash, a arte, os artistas foram o principal, um dos principais alvos ali do governo anterior. E eu me lembro que, na época, o Medida Provisória demorou um tempo a estrear, porque existia ali uma assinatura que precisava ser dada pela Ancine e que não era dada, e que a repercussão do caso do Marighella, que foi outro filme também que ficou ali na fila para estrear, de alguma maneira você acreditava que a assinatura aconteceu depois, que a imprensa noticiou ali aquela movimentação de que o governo estaria boicotando o Marighella. Passado esse tempo, como é que está a situação nas artes? Como a gente vê, eu converso com algumas pessoas, por exemplo, de empresas, dizendo que, seguindo a política anti-woke dos Estados Unidos, estão sendo cortados investimentos, apoios, patrocínios. As coisas melhoraram? Não. Como é que é hoje o estado da arte nesse sentido? Difícil eu fazer essa análise porque eu não tenho dados. Eu sempre tomo cuidado para não falar sem dado, Uma coisa que eu tenho notado é que muita gente está se questionando sobre os assuntos que podem ser tratados ou não, a maneira de ser tratado, não é só para pessoas que dependem de editais, mas também no setor privado, A gente já vinha sofrendo uma questão aí, que é do nosso mercado, que é ser gerido no audiovisual pelos streams, que são pessoas de outros países que têm seus critérios narrativos, focos temáticos e etc. Agora, além de tudo, tem-se uma vigilância com relação a isso. Por um lado, tem uma coisa que nos provoca como artista a pensar como é que a gente cria linguagens que se aproximem das pessoas, Porque muitas vezes, e aí fazendo até uma autocrítica, alguns conteúdos que foram feitos não acessaram o coração das pessoas, E no final das contas é o que todo mundo busca quando vai ver, quando vai escolher um filme, uma peça, uma série para assistir. Essa é uma reflexão que eu acho que é positiva, mas acho que a gente vive uma época com várias questões.
várias questões e que não estão sendo discutidas, porque, inclusive, algumas delas têm a ver com o setor, como, por exemplo, o direitos conexos, que é um dinheirinho que você recebe ali pela sua obra que você fez. Regulação do streaming no Brasil, né? As empresas americanas vêm e atuam aqui com uma certa liberdade que não tem em outros países. E isso tem muita dificuldade de se resolver, porque tem um lobby forte dessas empresas que têm muito dinheiro. Mas aí, para não ficar só falando de tema que eu acho que as pessoas sabem um pouco, que é essa grande dificuldade que a gente tem, por outro lado, eu tenho visto surgir iniciativas, obras de arte que têm transformado assim o nosso dia a dia. Indico aqui para vocês Torto Arado, que está em cartaz aqui em São Paulo, não sei se vocês já assistiram, Prima Fácia, da Débora Falabella, lá no Rio de Janeiro, Imigrantes, do Rodrigo França. Tem uma voz nas artes que está aparecendo nesse momento, que continua sendo de dificuldade, que a gente conta muito com vocês para lotarem as plateias. Antes de nos despedirmos, porque o nosso tempo praticamente já acabou. Eita, achei que ia ter pergunta da plateia. Pois é, não mandaram. A plateia não se manifestou. Ah, não vem com burburinho, que agora é tarde. Estávamos aqui, ó, até agora. Ficaram aí catatônicos ouvindo o Rony News. Mas olha só, eu acho que a gente vive um momento muito especial, pelo menos na literatura, ou sei lá, eu estou tão envolvida nessa bolha da literatura que eu acho especial, que acho que a programação dessa feira diz isso, a programação do Bienal do Rio diz isso, e também o fato daquela lista feita acho que quase um mês atrás já, que falava, né, que ouviu 100 pessoas para escolher os melhores livros do século XXI e colocou ali no topo da lista Um Defeito de Cor, Torto Arado e O Avesso da Pele. Acho que é um momento importante e emocionante de conhecer outras histórias, né, de ouvir outras histórias, de sair da história única, remetendo a Chimamanda, que esteve aqui nesta semana e falou muitas vezes que nós devemos ainda falar de outras histórias, contar outras histórias. Sendo assim, eu queria saber quais histórias vocês ainda querem ler e contar. É uma resposta e já uma saída, né? Uma despedida. Bom, eu acho que vou fazer uma deferência aqui, que é um novo mundo e uma nova perspectiva que o nascimento da minha filha trouxe, né, da Olivia, que está ali. E não olha nem fala nada não, gente, que ela tem muita vergonha, faz de conta que ela não está aqui. E eu acho que a literatura infantil, assim, eu acho que as histórias que são feitas a partir, pensando nas crianças, né, em termos de formação, de imaginação, de ideias. A escola da minha filha tem uma coisa de ciranda literária, que toda semana você tem que ler, ela traz um livro para casa para poder ler. E cada história, porque não é pura e simplesmente uma história infantil, né? É uma história de formação de uma pessoa mesmo, né? E eu vejo como minha filha aprende, como ela se torna mais inteligente, como ela faz mais questionamentos. Isso me ajuda a pensar um pouco mais leve do que... Porque eu já sou enfurnado em leitura que é muito pesada, né, gente? Eu acordei, hoje nem falei com a minha esposa isso, mas hoje eu acordei com mensagem do cara da Globo News perguntando se eu podia entrar entre 4 e 5 da manhã. Eu nem sabia que os Estados Unidos tinha atacado o Irã efetivamente daquele jeito. Ele, você pode entrar entre 4 e 5 da manhã. Pô, não é possível, cara. Então, já sou enfurnado em literaturas muito pesadas, em histórias muito pesadas, né? Violência policial, democracia, extrema-direita. Sou evangélico, os evangélicos estão me dando um trabalho desgraçado. Então, ali, o tempo gasto de leitura, de coisas mais criativas assim com a minha filha, essas novas histórias são histórias interessantes que eu gostaria, que eu quero ler mais, assim, eu acho. Estamos próximo na resposta, porque eu ia falar livros para jovens.
A Bienal do Rio e aqui eu estou vendo um movimento lindo, de uma grande quantidade de jovens aqui, famílias inteiras. Eu, esse ano, participei da Bienal como curador, como autor e como pai de fã de literatura, que foi muito emocionante. Minha filha, com 10 anos de idade, criou o autógrafo das autoras. Então, eu disse assim, nossa, esse é um espaço importante. Eu até lancei esse aqui, aproveitando para falar, que é para jovem também, está à disposição de vocês. É uma ficção para jovens, chama Você Não é Invisível. Mas eu estou querendo ver mais livros para jovens com essa perspectiva que a gente falou aqui esse tempo todo. E, para o futuro, esse ano, por incrível que pareça, eu vou lançar outro livro, que, na verdade... É o da Ruth? Que é o da Ruth. Fonte. Não é exatamente um livro meu, isso eu acho que é uma missão que eu recebi. Porque Dona Ruth de Souza, 6 meses antes de falecer, foi convidada pela editora Intrínseca para fazer sua autobiografia. E aí ela falou, não, eu quero que Lázaro escreva. Eu fui, encontrei com ela e falei, não, você é seu ghostwriter. Eu vou escrever, vou transcrever, e aí teremos o seu livro. E eu ia nos domingos para a casa dela de manhã, tomar café, e ela ia me contando a vida dela. No meio do processo, infelizmente, ela faleceu. Eu me recusei a terminar o livro, mas depois a Intrínseca fez uma provocação de fazer com que eu tentasse identificar qual era a voz que a Ruth queria que tivesse nesse livro. Demorou alguns anos, e esse ano, no segundo semestre, vai chegar um livro que eu acho que está muito especial, porque ele brinca com linguagem também, mas ele é, acima de tudo, uma homenagem a essa mulher que viveu quase 100 anos e a um retrato do Brasil que ela testemunhou. Vai chegar aí no segundo semestre, então é um sonho que é compartilhado com o sonho de Dona Ruth de Souza também, que merece todas as homenagens. Gente, quero agradecer novamente a equipe da Feira do Livro, agradecer todo mundo que veio aqui nessa tarde, aos tradutores de Libras, à editora, e um agradecimento e aplausos muito especiais para Lázaro e Ronilson. Muito obrigado. E para a Adriana também, que fez uma mesa linda. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.